Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Saudações fraternas! É com grande alegria que damos início ao primeiro programa de Todo o Coração de 2025. Eu sou Jailma Barbosa e esse é um espaço de comunhão e partilha da Diocese de Caruaru e do Bispo Diocesano Dom José Rui. Prepare-se para refletir o Evangelho, também para aprender sobre liturgia e histórias de fé com leigos da nossa Igreja. Para começar, vamos ouvir a reflexão do Evangelho. Quem nos conduz neste momento é o Bispo da Diocese de Caruaru, Dom José Rui Gonçalves Lopes. Paz e bem, você já deve ter percebido desde a abertura do nosso programa que ele está com um formato diferente, seja na vinheta, seja na apresentação, seja também no conteúdo. O conteúdo principal é e sempre será a Palavra de Deus. Essa meditação de 10 minutos que nós realizamos em preparação ao domingo. Mas também nós temos um quadro novo, que são as entrevistas realizadas a leigos e sobre assuntos diversos concernentes à vida da Igreja e da Diocese, entre os quais aqueles que são motivo da nossa curiosidade, da expressão da opinião de tantas pessoas sobre a Fafica, sobre a Caritas. Esses detalhes a gente vai saber de forma oficial e verdadeira, que a verdade é única, nesse quadro de entrevistas. Mas nós estamos alegres hoje não apenas pelo formato novo do programa de Todo o Coração, mas estamos ainda no tempo do Natal. Eu disse e recordo, são 5 festas no tempo do Natal. Nós estamos celebrando a 4ª, a manifestação de Deus, também liturgicamente conhecida como a Epifania do Senhor. A 5ª e última festa, domingo próximo, será exatamente a do batismo de Jesus, quando ele inicia a sua vida pública. Pois bem, a festa da Epifania do Senhor era também conhecida como festa de Reis. Eu acho muito interessante esse termo, a festa de Reis, porque aqui não se trata apenas dos 3 reis magos que se deslocam de lugares distintos e longínquos para reconhecer e adorar o Senhor. Na verdade, esses 3 reis magos ditos são homens sábios que representam todos os povos da terra, todos os pagãos que reconhecem na fragilidade daquela criança o Rei do Universo, o Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas aqui está em questão, e o Evangelho é de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12, é muito interessante também que esse Evangelho, esse trecho do Evangelho de Mateus, é sempre o mesmo, todos os anos. No ano A, B e C, é sempre esse capítulo 2, versículos 1 a 12. E aqui no início está em tela a figura de um outro rei, o rei Herodes. Então eu diria que na festa de reis estão 3 reis, aqueles 3 que representam todos os povos, a humanidade inteira, o rei Herodes, que está aqui logo em tela ao início do Evangelho, e o rei dos reis, o rei do universo. Vamos então comentar a respeito de cada um deles. O primeiro, o rei Herodes, que é mencionado pelo menos 3 vezes. Os reis magos, eles perguntam onde está o rei dos judeus. O rei dos judeus que acaba de nascer.
Herodes era um rei um tanto quanto falso, até porque ele não era totalmente da tribo de Judá, ele não era um judeu autêntico, verdadeiro, ele era sim um indomeu, metade judeu, metade de outros povos, e Herodes então é um homem não apenas psicologicamente doente, mas humanamente ele é também um homem muito apegado ao poder, tanto assim que ele fica perturbado quando sabe da existência de um outro rei. Também diz que toda a cidade de Jerusalém ficou perturbada. Na verdade, quando o ser humano perde a realeza de Deus, nós perdemos o centro da nossa vida. Isto é, nós perdemos o nosso equilíbrio. Ficamos desequilibrados, perturbados sem Deus. Herodes era um rei tão perturbado que ele mandou matar a própria mãe, com receio de ouvir comentários de que ela queria usurpar o seu trono, o seu reino. Então, por aí a gente percebe que é um homem doentio, é um homem apegado ao poder, é um homem que quer apenas viver a vaidade de ser o centro do universo. Isso é o que acontece no antropocentrismo, quando o ser humano se coloca como centro e eixo de todas as coisas. Ele se perturba, ele se desequilibra. E esse rei Herodes, ele faz um pedido aos reis magos que quando eles encontrassem o menino, lhe dessem informações exatas, o avisassem, para que ele depois pudesse ir adorá-lo. Mentira. Muitas pessoas procuram a Deus por curiosidade, outras dizem que vão à igreja para adorar a Deus, mas vão com outras intenções, com outros objetivos, que não me cabe aqui especular nesse programa. Mas a grande mentira de Herodes é que ele queria procurar o que ele procurava a Deus para adorá-lo. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida cristã, com a nossa vida de fé, para que nós não procuremos a Deus com outros objetivos que não seja adorá-lo. Já os reis magos seguiam o objetivo, procuravam a Deus pela fé, representada naquela estrela, que não era um astro luminoso, até porque nós fazemos a experiência que quando seguimos uma estrela, ela para. Como também sabemos que no máximo durante o dia a gente pode ver ao longe uma penumbra da lua. Segundo os padres da igreja, especialmente São João Crisóstomo e Santo Irineu de León, aquela estrela era um anjo. Aquela estrela era sobrenatural, porque ela guia pela fé aqueles homens que representam os povos na procura de um Deus a ser adorado. É assim também, todo aquele que tem fé tem sempre uma estrela, não na testa, menos ainda para ser estrela de altar, ser estrela de igreja para estar brilhando para as outras pessoas. Aqui a luz e o brilho é exclusivamente de Jesus Cristo. Por isso que daqui a mais alguns dias, no dia 2 de fevereiro, nós teremos a festa da luz da apresentação do Senhor, de Nossa Senhora das Candeias. Agora já são anunciadas as festividades do ano litúrgico. Pois bem, então os reis magos sentiram uma alegria muito grande quando viram a estrela, quando desfrutaram da sua fé, e mais ainda quando entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Aqui 3 coisas: entrar na casa, entrar na igreja. Você nunca vai adorar a Deus fora da igreja. Sem a cruz e sem a Eucaristia, a adoração é incompleta, é imperfeita. Entre na casa de Deus e o adore no tabernáculo, no Santíssimo Sacramento. Em segundo lugar, quando eles sentiram aquela alegria e entraram na casa, viram o menino com Maria.
E agora a gente entende porque Maria é inseparável de Jesus Cristo, do seu Filho. E quase todas as imagens de Nossa Senhora tem o menino Jesus em seus braços. É dessa maneira que nós encontramos Maria com Jesus. Maria sempre aponta para Jesus. É muito difícil entrar na casa de Deus, na verdadeira casa de Deus, e não encontrar Jesus com Maria. Em terceiro lugar, eles se ajoelham, isto é, eles se prostram. A gente sabe que um homem, o ser humano, somente se ajoelha diante de Deus. O objetivo é a intenção do prostrar-se diante da divindade, do senhorio de Deus. E abrem os seus cofres, abrem os seus corações, entregam tudo o que de mais precioso eles possuem. Mas aqui estão simbolizados ouro, incenso e mirra. O ouro da realeza, o incenso da divindade e a mirra já prevendo o funeral de Jesus Cristo, quando ele passa 3 dias sepultado. Mas vejam só, eles são avisados em sonho para não voltarem a Herodes e retornam para a sua terra, seguindo outro caminho. É sempre assim, queridos irmãos. Quem encontra Cristo faz da sua vida um outro caminho. Não é mais o caminho do pecado, o caminho da perdição, o caminho do bar. Não é mais o caminho do celular, o caminho da pornografia. Não é mais o caminho da politicagem, do roubar, do ganhar dinheiro às custas do outro. É outro caminho, é o caminho do reino dos céus. Mas eu deixei de propósito o terceiro rei, o rei dos reis, o rei mais importante para o final, é Jesus Cristo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o rei do universo. Aqui está, sem dúvida alguma, aquele que na cruz receberá uma coroa de espinhos. É aquele por quem todas as coisas foram feitas, inclusive todo o universo. Tudo é dele, tudo foi feito por ele e para ele. Nele todas as coisas subsistem, diz São Paulo num dos hinos cristológicos mais bonitos e profundos. A festa de Cristo Rei do Universo, que conclui o ano litúrgico, ela começa agora com a luz para todos os povos, para que este rei possa reinar. De fato, diante da crise atual, a cristandade precisa ser restaurada para que encontremos em Cristo, Rei, o sentido da nossa vida, para que possamos realizar aquilo que nós rezamos e pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. E precisamos fazer a sua vontade para que esse reino chegue aqui, mas que nós um dia participemos definitivamente no reino lá na eternidade. Nós nos despedimos e voltamos na semana seguinte com o programa De Todo o Coração. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais De Todo o Coração. Fica conosco. Já de volta com o programa De Todo o Coração. A liturgia é a oração da igreja. E para nos ajudar a entendê-la e vivê-la melhor, está na hora de ouvir a palavra de Padre Adriano Davi, mestre em liturgia. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Este é o nosso bloco Rezando a Liturgia. Nossa missão é justamente essa, fazer com que você, a cada sábado, possa parar um pouco, meditar, rezar a Sagrada Liturgia, a liturgia que nos dá vida, a liturgia que nos dá identidade, a liturgia que nos coloca nesse relacionamento direto com o Senhor, faz com que participemos de sua vida.
Nós estamos no tempo do Natal. Tempo do Natal, amados irmãos e irmãs, é o tempo onde a igreja nos apresenta esse menino Deus, esse Jesus, Filho eterno de Deus, que se manifestou, que se revelou na nossa natureza humana, que assumiu a nossa natureza humana a fim de glorificá-la, a fim de torná-la divina. Este final de semana, nós iremos celebrar a grande solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania quer dizer justamente isso, manifestação. Então a gente pode dizer que todo o Natal, todo o tempo do Natal, nas suas várias nuances, eles são manifestações. É a manifestação do Senhor, a manifestação do Filho de Deus feito carne, feito gente. A solenidade da Epifania, e aqui a gente já inicia o programa fazendo a gente meditar nisso, por ser solenidade, ela traz consigo as primeiras vésperas. Então, atenção, na celebração de hoje à noite, nós iremos rezar as primeiras vésperas da Epifania. E amanhã, o dia da Epifania do Senhor. É uma solenidade muito antiga, que no início, na raiz de tudo, lá no século III, no Oriente, ela começa misturada justamente com o Natal, com o batismo do Senhor, Epifania e as bodas de Caná. Então é uma celebração única. Ainda hoje, no Oriente, dia da Epifania é o dia do Natal, é o dia da grande manifestação do Filho de Deus e é onde se realizam os batismos das crianças, justamente fazendo ênfase e escutam no Evangelho o batismo do Senhor. No Ocidente, todos nós, na Igreja de Roma, a gente reserva a Epifania para aquela manifestação de Deus à humanidade, representada pelos 3 reis magos. Mas a gente carrega um pouco desses requisitos, né? Dessa Epifania, não só como manifestação da criança à humanidade, mas como manifestação do Filho de Deus. Na antífona das segundas vésperas do cântico evangélico, do Magnificat, na liturgia das horas, traz a síntese, diz justamente assim: recordamos neste dia 3 mistérios. Veja que interessante. Hoje, a estrela guia os magos ao presépio. Hoje, que Jesus transforma água e vinho nas bodas. Hoje, Cristo no Jordão é batizado para nos salvar. Então veja, quando a gente fala em Epifania, nós estamos querendo alargar o conceito, dizendo assim, Epifania é manifestação. Onde é que Jesus se manifesta? Jesus se manifesta no presépio, Jesus se manifesta aos magos, Jesus se manifesta ao povo, o Pai dizendo, este é meu filho muito amado. Jesus se revela, se manifesta nas bodas de Caná. No Ocidente, para todos nós, a festa tem um grande significado, porque é justamente isso. No Natal, o nosso olhar se volta para o Filho de Deus, que se tornou uma pobre criatura, que se tornou uma criança, um recém-nascido, deitado em faixas, deitado numa manjedoura envolto em faixas. Aquela criança que precisa de todos nós de um esforço para dizer assim, é Deus mesmo, é o Verbo, que se faz carne e se faz pobre e se faz criança. Na Epifania, o nosso olhar vai justamente para a grandeza desse menino, que refugia, que ilumina, que torna claro todo o mundo. É isso que nós iremos rezar na oração da coleta, sobre as oferendas e na comunhão. Esse Jesus que ilumina os povos com a luz da sua estrela. É o que nós iremos dizer no canto de comunhão, na antífona de comunhão. Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. Então é reconhecer que aquele menino é o Senhor e merece adoração. Por fim, amados irmãos e irmãs, não é festa dos Reis Magos. Por mais que a tradição popular inculcou no nosso coração, na nossa mente,
festa de reis, como a gente costuma dizer, não é a festa dos reis magos, não é a festa de santos. A Epifania é a festa do Senhor, onde todo mundo conhecido, representado aí nos magos, onde todo mundo, do Oriente e do Ocidente, adora esse menino e se deixa guiar pela sua estrela. Lembro também as paróquias, aos padres, que após o Evangelho, neste dia, na solenidade, no dia da Epifania do Senhor, se faz o anúncio da Páscoa e das festas móveis, como está na liturgia, onde nós iremos escutar que no ano de 2025 nós iremos novamente celebrar a Quaresma, celebrar as cinzas, celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar finados, celebrar os mistérios da nossa fé que esse menino nos conduz. Tenhamos todos um bom dia, tenhamos todos uma boa solenidade da Epifania. Que seja um dia de festa, um dia da gente reconhecer o menino e se deixar guiar pela sua estrela. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Vamos agora nos aprofundar na riqueza da nossa fé, conhecendo a história dos santos com Frei Jean. Olá, meu irmão e minha irmã, nós vamos conhecer hoje a vida de Santo Antão Abade, também conhecido como o amigo de Deus. Santo Antão Abade ele é conhecido como o pai do monaquismo, ou seja, de onde vêm todos os mosteiros, de onde vem a vida monástica, para que nós possamos entender melhor. Então, Santo Antão, ele nasce no ano de 251 e vai falecer em 356. Então, Santo Antão, ele teve uma longa vida, mais de 100 anos de idade, e celebramos Santo Antão no dia 17 de janeiro. Essa festa de Santo Antão nos lembra também os primórdios da vida nascente monástica, daquilo que seria posteriormente a vida religiosa, principalmente quando nós lembramos dos mendicantes, aquelas primeiras ordens que nascem para a igreja como um novo respiro do Espírito Santo para trazer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo essa nova forma de viver, essa nova forma de entrega da vida para a salvação do mundo. Santo Antão, o seu nome significa florescente. Ele nasce no Egito, por volta do ano de 250, de seus pais que eram camponeses e ricos também, uma família bem abastada. E em sua vida, em sua trajetória, ressoa muito forte as palavras de Jesus Cristo, principalmente nas suas participações nas missas: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ou seja, esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo a partilhar a vida, a entregar tudo pelos pobres. Então, quando seus pais morreram, Santo Antão ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. Ele reparte os bens com os pobres e foi fazer penitência no deserto, foi fazer uma experiência de vida no deserto. Por isso, nós conhecemos muito posteriormente aqueles padres do deserto, que também ali nascem dessa experiência de Antão, de ir para o deserto, de afastar-se do mundo e começar a viver essa experiência profunda de intimidade com Deus, na simplicidade, na humildade e escondido, de certa forma, de todas as questões mundanas daquele tempo, mas também um esconderijo do qual levava a sua alma a ter um maior contato com Jesus Cristo. Então, nós temos Antão que tem uma vida solitária, pois ele tinha ouvido também que essa solidão nos aproximava de Deus. Santo Antanásio, ele, na sua biografia, ele escreveu sobre esse santo. E é muito importante nós escutarmos a palavra de outro santo sobre este grande santo. Ele vai nos dizer que ele organizou comunidades de oração e trabalho. Entretanto, novamente, optou por viver no deserto, onde se integrou a uma vida solitária com a direção e a organização de um grupo de eremitas que se encontravam nesta área. Então, Santo Antão se tornou um dos iniciadores
das comunidades de monges na nossa história, né? Na história do cristianismo, que logo foram se expandindo por todo o mundo e vão ser conhecidos muito em seguida nas origens das ordens mendicantes, que vêm justamente de Antão. Junto com o bispo Santo Antanásio, ele defendeu a fé contra o arianismo. Essa forma errônea de pensar dessa heresia que colocava em dúvida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma heresia que negava, na verdade, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além disso, também São Jerônimo, o abade, junto com o bispo Santo Antanásio, ele defendeu com muito afinco o cristianismo contra a heresia do arianismo que colocava em dúvida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas muito importantes que nós, como cristãos, nos tempos de hoje podemos lembrar e agradecer a esses grandes santos é a defesa da fé, a defesa do cristianismo. Então, o arianismo foi exatamente uma heresia que colocava em dúvida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E grandes santos da Igreja, como também então, defenderam a Igreja na doutrina e na fé, colocando sem nenhuma dúvida a divindade do Filho de Deus e nenhuma diminuição também desta mesma divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então ele vai ter uma importância tremenda na vida do monaquismo, ou seja, ele é tido como o pai dos monges, aquele que começa essa experiência de viver no deserto. O que nós, posteriormente, na vida consagrada, mas também herança desse mesmo modelo de vida de Antão, vamos conhecer como fuga mundi, ou seja, sair do mundo para estar em contato com Deus. Mas não era só uma saída do mundo, como que o mundo fosse tenebroso e que não tivesse nada de bom nesse mundo. Mas exatamente sair do mundo para entregar a sua vida na simplicidade e na humildade, a defesa da fé, a defesa da Igreja, mas muito mais que isso, a aprofundar sua vida em santidade e em intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antão, então, vai morrer no ano de 356, no Monte Couzim, perto do Mar Vermelho, e é considerado também, né, padroeiro dos tecelões de cestas, fabricantes de pincéis, cemitérios e açougueiros. Durante a tradição da Igreja, muitas pessoas vão se familiarizando com a história desses santos, né, pela sua vida, e vão tomando para si eles como protetores, como aqueles que nos direcionam para Deus, e a Igreja vai dando esta condição para que o povo de Deus, tendo exemplos claros de santidade, possam chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Destaca Santo Antanásio para que terminemos assim a história do nosso querido Santo Antão. Todos os aldeões e os monges com os quais estavam unidos viram que classe de homem era Antão. Eles o chamavam de amigo de Deus, amando como filho e irmão. Ou seja, a intimidade tão profunda deste homem de Deus que foi conhecido por todos aqueles que estavam ao seu redor como o amigo de Deus. Que Santo Antão Abade nos ajude, na nossa intimidade com o Senhor, nos tornarmos verdadeiramente amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, amigos de Deus. Deus abençoe a todos. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seguimos unidos na missão e na oração. Até o próximo programa. Espero você. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.